Boa noite, que as bênçãos de Jesus cheguem até o lar de cada um de vocês e sobre todo o nosso planeta. Que essas bênçãos cheguem em forma de remédio, de cura, de esperança, de fé, de amor inesgotável, de muita misericórdia, fazendo com que todas as pessoas, pelo menos, tenham um minuto de tranquilidade, porque é isso que todo mundo está precisando, de ter um pouco de tranquilidade, porque as coisas não estão fáceis, mas nós temos que superar. Por quê? Porque a doutrina nos fortalece. Aquilo que Jesus veio exemplificar nos mostra que tudo vale a pena. E a nossa alma não é pequena, ela é muito grande. O nosso espírito agora, estudando, trabalhando, o nosso espírito já não é mais o mesmo. Ele já é mais altruísta, ele já tem mais paciência, ele tem mais benevolência, ele tem mais amor para distribuir. Os braços, nossos braços, são como galhos de árvores, abraçando os ninhos, todas as pessoas que chegam, e nosso colo virou colo de mãe, de irmão, de pai, de filho, e que todas essas bênçãos cheguem em todos os cantos do planeta, para que alivie todas as dores e possa curar todas as pessoas. E que Jesus nos abençoe e Maria de Nazaré nos cubra com seu manto sagrado. Ave Maria, ó Mãe, sois cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto que do vosso ventre nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte, e que assim seja. Nossa casa. A mente é a casa viva onde cada um de nós reside segundo as nossas próprias concepções. A imaginação é o arquiteto de nosso verdadeiro domicílio. Se julgarmos que o ouro precisa erigir-se em material único adequado à nossa construção, cedo sofreremos a ventania destruidora ou enregelante da ambição e da inveja, do remorso e do tédio, que costuma envolver a fortuna em seu castelo de imprevidência. Se supomos que o poder humano deve ser o agasalho exclusivo de nosso espírito, somos apressadamente defrontados pela desilusão que habitualmente assinala a fronte das criaturas enganadas pelos desvarios da autoridade. Se encontramos alegria na crítica ou na leviandade, naturalmente nos demoramos em cárceres de perturbação e maledicência. Moramos em espírito onde projetamos o pensamento. Respiramos o bem ou o mal de acordo com as nossas preferências na vida. Na Terra, muitas vezes temos a máscara física emoldurada em honrarias e esplendores, conservando-nos intimamente em deploráveis cubículos de padecimento
e trevas. Só o trabalho incessante no bem pode oferecer-nos a milagrosa química do amor para a sublimação do lar interno. Por isso mesmo, disse Jesus: meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Idealizemos mais luz para o caminho. Abracemos o serviço infatigável aos semelhantes e a nossa experiência de alicerces na terra culminará feliz e vitoriosa nos esplendores do céu. Emmanuel. Podemos começar, Cristiano. O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Nós vamos começar com a ordem dos espíritos. Então, a terceira ordem, espíritos imperfeitos. Pergunta 101. Características gerais dos espíritos imperfeitos. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as más paixões que lhes são consequentes. Então, o que a gente vê? Que a maioria das encarnações na Terra são de espíritos imperfeitos. Nós ainda temos a predominância da matéria sobre o espírito. O que é isso, a predominância da matéria? É que nós achamos que a vida material é a única do que a vida espiritual. Ela é mais atrativa, então dá a propensão ao mal. Por quê? Porque eu acho que eu vou viver só essa vida, então eu posso fazer o que eu quero, sendo que eu posso ir para o purgatório, posso ir para não sei aonde. Os espíritos são ignorantes, são orgulhosos, egoístas e têm todos os tipos de paixões. Então, vocês viram que a nossa mente é o arquiteto da nossa casa mental. Então, toda aquela fala no início, ela vai combinar com o que nós estamos falando dos espíritos. Tem a intuição de Deus, mas não compreendem. Sabe que existe um Deus, mas não compreende. Ele está lá e eu estou aqui. Nem todos são essencialmente maus. Então, existe os bons, os mais ou menos bons, e existe os maus. Em alguns há mais leviandade, inconsequência e malícia do que verdadeira maldade. Nós, os brasileiros, temos uma tendência muito grande de fazer brincadeiras de mau gosto. E muitas vezes a gente fere as pessoas sem querer. E nós também nos encaixamos nesse tipo de espírito mais leviano, né? Foi preso um médico no Egito, porque ele brincou com a moça da loja, falando em português, subentendendo algo, e aí passaram o vídeo, ele foi preso, ele está preso, né? Então, uns não fazem o bem nem fazem o mal, mas pelo simples fato de não fazer o bem, já denota a sua inferioridade. Ah, não estou nem aí, o problema é dele. Vocês não vêem muita gente falando? Não, isso não é meu parente, não tem nada com isso, né?
Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de praticá-lo. São aquelas pessoas que, se você pisa no pé delas, elas querem revidar. E aí te batem, onde está ocorrendo muitas mortes, tudo isso. Podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia. Porque nós temos espíritos, gente, evoluidíssimos, mas para o mal. Espíritos cientistas, mas todas as experiências, tudo que fazem é para o mal, não é para o bem. Então, eles usam a inteligência, a maldade ou a malícia. Porém, seja qual for o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos os seus sentimentos. Não tem. Podemos fazer maldade. Não, é filho de ninguém. Não quero nem saber filho de quem. Vamos judiar. Vocês podem ver os bandos de arruaceiros. Vão pegar aquele lá, vão bater. Então, existe isso, os bandos, e também na espiritualidade existem os bandos. Os bandos de espíritos que provocam aquele grupinho a fazer a maldade. São limitados os conhecimentos que tem das coisas do mundo espiritual e o pouco que sabe se confunde com as ideias e preconceitos da vida corpórea. Então, são mais ignorantes. Acerca dessas coisas, não nos podem dar senão noções falsas e incompletas deste mundo. Mas em suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento quase sempre encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Então, por que nós estamos falando sobre os espíritos de terceira ordem? Porque a maioria dos centros em que há desobsessão, a maioria dos espíritos que vão são espíritos de terceira ordem. Vão para tentar nos enganar, para nos envolver nas balelas que eles falam, para tentar amedrontar. Né? Então, o que nós estamos estudando hoje é para que cada um coloque em sua mente, no arquiteto, fazendo a arquitetura da sua casa mental, no sentido assim, quando sentir, eu estou tão infeliz hoje. Não estou infeliz, eu estou bem, vou lá fazer uma coisa. Por quê? Se você começa, eu estou infeliz, aquele espírito vem e começa no seu ouvido. Você está infeliz, você é infeliz, olha lá a cara daquela pessoa te olhando com raiva. Entenderam? Então, quando nós começamos a deixar desabrochar dentro de nós aquilo que ainda temos dificuldades de controlar, esse tipo de espírito vem para fazer da gente um joguete. Então, essas explicações não são só para o centro, para a gente descobrir se são espíritos galhofeiros, espíritos zombeteiros, espíritos só do mal, mas é para o nosso dia a dia. Quando sentimos que algo não está bem, não, Jesus, me ajuda a superar isso. Vamos, porque se eu entrar na onda, eu arranjo uma chusma de espíritos em cima de mim, falando coisas que aí vai me botando, e eu vou ficando cada vez mais cabisbaixa, querendo ficar no escuro, vestir roupa escura, não conversar, não querer comer. Então eu começo a ter uma influenciação maior desses nossos irmãos. Por quê? Porque eu dei guarita. A minha arquitetura mental ainda não está segura. Então, por isso dessas lições.
Muito bem. O caráter desses espíritos se revela por sua linguagem. Todo espírito que em suas comunicações traz um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito dessa ordem. Entendeu? Por quê? Porque o tempo inteiro nós recebemos influências dos espíritos. E a gente pensa que a ideia é nossa, e não é. A ideia é desses irmãos. É desses irmãos que estão aí prontos para fazer mais arruaça conosco. Então, o que é preciso? Fortaleza. É preciso nós trabalharmos, nós nos autoeducarmos para compreender o que ele está querendo dizer. Não pode, não é para mim, eu sou isso, eu vou fazer a oração, mas não é fazer aquela oração com desespero. É Jesus. Eu peço socorro da espiritualidade maior nesse instante, porque meus pensamentos estão descontrolados, eu estou agoniada, me ajude, o meu espírito protetor tenha força para poder me ajudar. E aí vai falando, rezando o Pai Nosso, e aí, devagarinho, uns 10, 15 minutos, a sintonia faz a mudança. Eles veem a felicidade dos bons e essa visão lhe constitui um tormento incessante, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme pode causar. Eles não querem ver a gente feliz, eles querem ver a gente igual a eles, para poderes nos dominar e depois a gente fazer as bobagens que eles querem que nós façamos, né? Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea. E essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Porque muitos sofreram numa encarnação, então aquilo marcou tanto que ele quer que todo mundo que ele conhece, que participou, que ele vê, que tem sintonia com ele, sinta aquilo que ele sente. Então é isso que nós temos que fechar nossas portas mentais. Para nós não captarmos essas energias de sofrimento para nós. Sofrem, pois, verdadeiramente, tanto pelos males de que padeceram em vida, quanto pelos males que causaram aos outros. Então, o que a gente percebe aqui? Que eles sofrem pelo que eles fizeram quando eles estavam encarnados e sofrem pelo que eles fazem com os encarnados, ele estando desencarnado, entenderam? Quando ele era encarnado, ele fazia sofrer. Quando ele está desencarnado, também faz sofrer. Então, nada passa desapercebido na ordem das coisas, né? E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim julgue. Por quê? Porque eles precisam dessa lição. E nós também precisamos dessa lição. Por quê? Eles são os nossos professores, aqueles que batem a palmatória de antigamente. Por quê? São eles que nos colocam no caminho correto. Então, é procurando trabalhar as nossas mazelas e as influências desses espíritos é que eu vou melhorar. E esses espíritos que ficam, às vezes, não dando sossego, quando eles veem que a gente melhora, eles falam, eu vou procurar outro, ou eu gostei do que ela mudou, me fez bem. Entenderam? Então, é uma troca. Um ajuda o outro. Pode-se dividi-los em 5 classes principais. Então, vamos ver as 5 classes de espírito. 10ª classe, espíritos impuros. São inclinados ao mal de que fazem o objeto de suas preocupações.
Então, esses querem fazer o mal. Como espírito, dão conselhos pérfidos. O que é conselhos pérfidos? Vai lá, vinga dele, vai lá, judia, faz ele quebrar, insuflam a discórdia, a desconfiança e se mascaram de todas as formas para enganar. Fica para a mulher, ah lá, seu marido está traindo, o fulano está fazendo isso. Então, você que já está dando guarita para esses espíritos, aí que ele insufla mais e você fica mais, como se diz, colado nesse tipo de espírito. Apegam-se as pessoas de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-las à perdição, satisfeitos por retardar-lhes o adiantamento, fazendo-as sucumbir nas provas por que passam. Todas nós, todo mundo, tem um momento de fraqueza. Nós não somos espíritos que ainda temos essa coragem, aquela paz que Jesus mostra para nós. Porque ainda nós temos erros para serem trabalhados, para eles saírem da gavetinha do nosso subconsciente. Então, eles procuram e nos induzir à perdição. Lá na porta lá de casa, passava um rapaz que ele dava murro no ar. Ele dava murro no ar. E o que era esse murro? Ele estava tentando dar o soco no espírito que estava fazendo ele fazer aquela besteira. Então, leva a gente a fazer coisa ridícula, leva a gente a fazer negócio para poder perder tudo, leva a gente para a mesa de um jogo, para beber, para mexer com a droga, para ter como é que chama? A depressão, ao suicídio. Então, é isso que nós estamos aqui estudando para nós termos a força para vencer a nós mesmos. A gente vencendo a nós mesmos, esses espíritos vão se afastar, porque eles sabem que eles não vão nos enredar. Nas manifestações, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões neles, como nos homens, é sempre indício de inferioridade moral, quando não intelectual. Suas comunicações revelam a baixeza de seus pensamentos e, se tentam enganar falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel que acabam sempre por trair sua origem. Então, por que nós temos que estudar? Porque o médium tem que saber, porque tem espírito que ele vem, fala, eu vou arrancar essa mesa, vou quebrar isso tudo, para poder fazer o quê? Gerar o medo. Eu vou acabar com vocês, eu vou fazer isso, entendeu? Então, eles mostram uma superioridade que eles não têm. E quando vão falar palavrões, palavras de baixo calão e que não pode ser faladas ali naquele trabalho, o que é necessário? Que o médium tenha a educação de filtrar o que o espírito está mandando ele falar e filtrar as ações dos espíritos. Dar murro, tentar quebrar, tentar pôr bagunça. O médium tem que ter a firmeza para filtrar essas tendências que esses espíritos colocam, principalmente em médiums que não estudam, médios sem educação espiritual, médios que vão lá só para poder receber e não trabalhar. Então, tem todos os tipos de médios também. Mas é isso que nós queremos mostrar para vocês. Alguns povos os transformaram em divindades maléficas, outros designam por nome de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Quando encarnados,
Os seres vivos que eles constituem são inclinados a todos os vícios geradores das paixões, vis e degradantes, a sensualidade, a crueldade, a malícia, a hipocrisia, a cupidez, a avareza sórdida. Fazem o mal por prazer, na maioria das vezes sem motivo, e por ódio ao bem. Quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, seja qual for a categoria social a que pertence, e o verniz da civilização não os livram do opróbrio e da ignomínia. Então, quer dizer que eles sabem quando a gente é fraco, quando a gente está ainda fragilizado por uma situação, aí eles aproveitam. Então, o nosso conhecimento da doutrina, a nossa ida ao centro, o trabalho tem que ser feito com amor, tem que ter concentração, disciplina, tem que ter a vontade dos médios, tem que ter a unicidade. Não é que todo mundo tem que pensar igual, mas cada um pode pensar em Jesus à sua maneira, mas todos estão pensando no único foco, Jesus. E ali, o que acontece? O trabalho se torna mais fácil para a espiritualidade nos ajudar e ajudar aquele tanto de espíritos que estão ali para receber a ajuda, mesmo aqueles que estão para fazer o mal. Mas é isso que nós precisamos começar a entender, que o trabalho espírita, ele tem muito sério. Não pode ser qualquer pessoa. Hoje está aqui num trem, amanhã está aqui em outra religião, outro está pulando, outro não sei o que quer. Não. E também não pode chegar e falar, olha, eu trabalhei em tal lugar, eu já desenvolvi, já trabalhei. Nós tivemos uma mulher que chegou, falou, eu psicografo e coisa e tal, eu faço porque o fulano parou de psicografar. Eu falei, senta aí, vamos escrever. A primeira vez a mulher, eu falei, não, eu vou entender que hoje é a primeira vez que a senhora está vindo na casa e tudo bem. Na segunda, na terceira, eu já falei, rapa. Por quê? Porque ela era uma falsa, uma pessoa querendo trabalhar no nosso centro com mistificação. E aí, o que ela faz? O que poderia ter feito? Fechado o nosso centro, que foi feito com tanto trabalho e dedicação desses nossos irmãos maravilhosos, seu Hélio, Dona Gigeta, o seu Augusto, o seu Paulo, todo esse grupo, o seu João Viluto, o Tipiquil. Então, a minha mãe, a dona Adelina, é Adelina o nome dela, a dona Terezinha, tantos que passaram lá, mas com o coração cheio de amor. Então, isso tirava aqueles espíritos que iam lá para derrubar a mesa. Não tem que derrubar a mesa, eles não têm essa força, porque nós não damos. A nona classe, espíritos levianos. São ignorantes, maliciosos, inconsequentes e zombeteiros. Intrometem-se em tudo e a tudo responde sem se incomodarem com a verdade. Comprazem causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias em aborrecer, em induzir maliciosamente ao erro por meio de mistificações e espertezas. Era isso, Cristiano, que eu estava falando para você. Então, quando a gente está fazendo uma coisa e que acontece um imprevisto ali, sai alguma coisa errada, acontece algo que nos aborrece, são eles tentando impedir que aquilo seja feito. Que para poder a gente entrar na sintonia deles e largar de lado. Era isso, Cristiano, que eu queria falar para você, né? É porque eu estava tentando fazer uma coisa, o Cristiano, e você vai entender que está relacionado ao que nós vamos falar.
A essa classe pertence aos espíritos vulgarmente designados de duendes, trasgos, gnomos, diabretes e espírito leviano mesmo. Estão sob a dependência de espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como fazemos com os nossos servidores. Então, como esses espíritos superiores os empregam? Geralmente, esses espíritos desencarnam com muito remorso, porque fizeram muita coisa. Então, ou então com muito ódio de uma certa família, de uma certa pessoa, de uma certa comunidade. Então, esses espíritos superiores para o mal, fala para eles, ó, se você fizer esse trabalho de derrubar, de estragar isso, de fazer fechar esse comércio, de quebrar essa pessoa, nós vamos te ajudar na sua vingança. E aí, o que que ocorre? Ele vai servindo, 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 no final ele não sai mais daquele grupo. Por quê? Porque esses espíritos superiores usam a hipnose, usam os espíritos que são os caçadores deles, os guardas. Eles têm olhos para tudo quanto é lado que você não pode fugir. Entenderam? Então, em suas comunicações com os homens, a linguagem de que serve, por vezes, espirituosa e divertida, mas quase sempre sem profundidade. Espalham as falhas e o lado ridículo dos homens e os retratam em traços mordazes e satíricos. Tomam nomes supostos, mais por malícia do que por maldade. Então, quantos espíritos já foram lá no nosso trabalho de desobsessão e falou: você estiver do lado de cá, agora o que você está fazendo aí? Vocês também falaram no púlpito, não é? Então, eles mostram para a gente. E isso serve de lição para nós vermos que agora nós estamos no caminho correto. Nós achávamos que estávamos no caminho, mas perdemos no caminho. Agora este é o caminho para nós encontrarmos Jesus. É só assim. Pode passar, Cristiano. Acabou? Quando denota caráter internacional. Não, volta lá, para me dar a sequência. Volta, por favor. Se torna um nome suposto mais por malícia do que por maldade. Pronto, passa. Denota caráter intencional, internacional não. Intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir. Acho que pulou um, Cristiano. Pulou isso. Oitava classe agora. Próximo. 104. Pulou. Oitava classe, espírito pseudo-sábios. Isso. É a 104. Gente, enquanto ele vai mexendo, vocês estão acompanhando? O que vocês estão achando? É isto mesmo? Tem alguém que tem alguma pergunta? Agora é o 104. Está muito lindo, Abadia. É? Maravilhoso. Muito lindo. E quem é esse senhor simpático aí ao seu lado? É meu irmão, eu estou mostrando nossa doutrina para ele. Ah, prazer! Como ele chama? José. Ah, o nome do meu marido, José. Iba a traer a meu pai, pero eu queria mostrar um pouco para meu irmão a doutrina. Seja Maravilhoso. bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. O Cristiano está acabando aqui. Sem problemas, Cristiano. Aqui nós estamos em casa, meu filho. É a 104.
Mas acontece mesmo. Faz parte, você entendeu? Agora, nós estamos falando sobre isso. Pequenos empecilhos que impedem a gente de concretizar alguma coisa que íamos fazer. Sem problemas. Então, gente, enquanto o Cristiano arruma, a gente está sentindo esse, a oitava classe. Nós estamos vendo que não é só um tipo de espírito, são muitos, são vários. Por quê? Vamos contar aqui. Vamos supor que temos 9 pessoas assistindo. Cada um de nós tem um espírito, cada um de nós pensa diferente, cada um de nós pensa a sua maneira. Então, quando nós desencarnamos, nós vamos influenciar de acordo com o que nós estamos vivendo hoje. Estão entendendo? Então, por isso nós temos que melhorar, né? Então, vamos. A oitava classe, espíritos pseudo-sábios. Seus conhecimentos são bastante amplos, mas acreditam saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado alguns progressos sobre diversos pontos de vista, a linguagem deles tem um caráter sério, que pode iludir quanto às suas capacidades e luzes. Porém, na maioria das vezes, isso não passa de um reflexo dos preconceitos e das ideias sistemáticas da vida terrestre. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais absurdos, em meio aos quais despontam a presunção, o orgulho, o ciúme, a obstinação de que não puderam livrar-se. Eu não sei que livro que eu li, em que o doutrinador, o dirigente lá, eles estavam trabalhando num trabalho de desobsessão, e aí o espírito começou a fingir que era um espírito medíocre, coisa e tal, e levou a conversa, levou e levou. E aí ele falou: não, meu filho, nós vamos te ajudar, nós vamos fazer isso. Aí o espírito virou para ele e falou: como você pode me ajudar? Você faz isto, 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 isso. Este trabalho é assim, 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 assado. Entenderam? Por isso que a gente tem que trabalhar dentro da ética, dentro do amor, dentro da palavra que Jesus nos deixou. Qual foi ela? Amor, igualdade, liberdade e solidariedade. Tudo que ele nos deixou foi isso. Então, mesmo que a gente erre, mas nós temos que saber até onde a gente vai, porque a espiritualidade, ela nos protege, mas até o horário em que nós estamos trabalhando com Jesus. Se nós fugirmos daquilo que Jesus nos ensinou, eles nos largam. E aí os espíritos trevosos vêm falar aos nossos ouvidos, eu não sei aonde, que lugar aqui perto, mandar fazer um altar. E dentro da doutrina não tem altar. Não existe santo, não existe dogma. Então, foi um absurdo a coisa, deu escândalo, né? Então, eles fazem a gente fazer besteira quando a gente não tem a firmeza e a confirmação. Pode passar, Cristiano.
A sétima classe, espíritos neutros. Não são bons não são bastante bons para fazer o bem, nem bastante mal para fazer o mal. Inclinam-se tanto para um quanto para o outro. Não se elevam acima da condição vulgar da humanidade. Querem moral, querem inteligência, apegam às coisas deste mundo de cujas grosserias, alegrias sentem saudades. Então, é aquelas pessoas que não sabem nem que está viva. A gente encontra a pessoa que você vai conversar, ele tem uma conversa repetitiva, tem uma conversa que só fala dele mesmo, não consegue admirar algo mais profundo, não consegue ter uma conversa em que tem um fundamento maior, e são indiferentes, nem A e nem B. A sexta classe, você mudou, né? Não tem importância. A sexta classe, espíritos batedores e perturbadores. Esses espíritos não formam, a bem dizer, uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Podem pertencer a todas as classes de terceira ordem. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis e físicos, tais como pancada, movimento e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação do ar, etc. Eu vou ler primeiro, depois explico. Afiguram-se mais apegados à matéria do que os outros espíritos e parecem ser os agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer pela sua ação sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Reconhece-se que esses fenômenos não se devem a uma causa fortuita e física. Então, vamos supor, esses espíritos, eles aproveitam das pessoas que têm mediunidade de efeito físico para que ele tire o fluido dessa pessoa, porque é um espírito, ele não pode pegar um objeto, sendo que ele não tenha uma pessoa viva ali que ele possa buscar o fluido dela, que ela está viva, para tirar aquele livro e botar ali. Geralmente, esses fenômenos de copo, de batida, isso mais aconteceu quando a doutrina iniciou para poder chamar a atenção das pessoas. Existe a combustão, existe fogo, pegando fogo em colchão. Geralmente são em casas onde existem adolescentes, porque nesse período o ectoplasma deles, dessas adolescentes, está em ebulição. Então, eles aproveitam tirando o ectoplasma para mover aquele copo, para mexer nisso, transportar uma coisa ou outra. Quando denotam caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas, em geral, os de ordem elevada os deixam a cargo dos espíritos subalternos, mais aptos para coisas materiais do que para coisas inteligentes. Quando não julgam útil as manifestações desse gênero, serve desses espíritos como auxiliares. Então, muitas também existem uma partezinha desses espíritos batedores, que são espíritos que viviam no submundo, que viviam com espíritos trevosos. Então, eles um dia foram capturados, porque de vez em quando a espiritualidade desce nesses lugares trevosos para buscar aqueles que já manifestam cansaço de fazer o mal, estão pedindo socorro, já veem neles, nesses espíritos que estão lá, nesses lugares, uma luzinha. Resgatados. Muitos desses resgatados, o que eles fazem? Olha, eu não quero viver do jeito que vocês vivem, mas eu aqui posso ajudar vocês a entrar nas cavernas.
porque eu sou um deles, eu posso entrar e sair sem chamar a atenção. Então, servem de guia para os espíritos quando descem e ficam sem serem vistos, em silêncio, e esse espírito é que vai levando o grupo para o lugar onde é necessário buscar aquele espírito que já está pronto para ir para o outro lugar. Quando eles capturam esses espíritos, eles não são levados já para colônias maravilhosas, não. Eles são levados para pronto-socorro que existem na atmosfera. Nesse pronto-socorro, ali é feito. Sabe quando a gente suja de lama? Que a gente suja de lama e precisamos tomar um banho para tirar essa lama? Então, esses espíritos são submetidos a tratamentos para que os vírus, as bactérias, aquilo que eles estavam convivendo, possam ser retirados. E eles depois, à medida que vão melhorando, vão para outro lugar, onde vão ser tratados até conseguirem ir para um lugar onde eles possam trabalhar. Por quê? Vocês vão ver que no hospital não existe o isolamento para as doenças contagiosas não pegar as outras pessoas? É a mesma coisa na espiritualidade. Senão, as bactérias, os vírus, os parasitas que existem, iriam espalhar pelo planeta. A mesma coisa nós também, quando mantemos em oração, quando mantemos o nosso coração limpo, quando desculpamos os outros, deixa eu falar, quando diminuímos as mágoas, quando tiramos o ódio, a vingança, nós tiramos as bactérias, os vírus que colocaram na gente, nós tiramos os tipos de chips que eles colocam na gente, que são chips espirituais. Quanto mais nervoso você fica, mais ele aumenta o seu nervoso. Então, nós precisamos pedir ao dormir que o nosso espírito protetor, que todo mundo tem, é o anjo da guarda, o espírito protetor, ele nos acompanhe onde nós formos durante o sono, para que nós não possamos ir a lugares onde a gente não deve ir. Então, vamos pedir para estudar, vamos pedir para trabalhar naquilo que a gente tem as condições de fazer. Terminou, Cristiano? Não, aí são. Isso, e depois já vão pôr os dois, a segunda e a terceira, a primeira ordem, tá? Você já pode, eu mando você o que vai iniciar e você já coloca. Então vamos pedir a Jesus para que ele nos alerte a todo momento, quando nós estivermos mal acompanhados, quando arranjarmos companhias encarnadas que nos levem para buracos que depois não temos como sair. Que ele, nosso espírito protetor, nos corrija, faça a gente calar a boca para poder não ofender demais e depois a coisa ficar ali grudada na pessoa. Porque tudo que a gente emana, a pessoa que está ali é ferida, mas também nós também vamos ser feridos. Então, vamos procurar melhorar os nossos sentimentos, vamos procurar pensar coisas boas, mesmo diante de todas as dificuldades que a gente está passando, mesmo diante dessa pandemia que assola o mundo, mesmo diante da condição de falta de dinheiro, de casa, de tudo. Mas nós temos que colocar Deus e Jesus em cima, porque Ele vai dar para nós a saída. O Bezerra de Menezes, ele tinha mania de dar tudo que ele recebia.
Então, eles tinham duas, como chama? Abobrinha verde, lá na casa dele, para o almoço. Aí chegou uma pessoa e falou: ai, doutor, eu não tenho nada para comer. Ele pegou as duas abobrinhas e deu. E aí a mulher dele falou: como você deu? Era o nosso almoço, nós não temos nada para comer. Falou: não, Deus provê. Daí meia hora, bate na porta uma carroça, cheinha de abobrinha. Entenderam? Então, gente, vamos ter certeza. Hoje a gente passou aperto, mas amanhã vai ter outra solução que vai nos aliviar. Temos que ter esperança, temos que ter fé e temos que crer. Crer, não importa a religião que você tenha. Se essa religião que você tem te leva até Deus, essa é a certa para você. Não importa. Se fala de Deus, se fala que a gente tem que melhorar, se fala que a gente precisa ser melhor, ser mais agradável, ser ternos, fraternos, esse é o lugar certo para você. Então, pedimos a Jesus para todo o planeta que nesse instante os seus raios de amor, de luz, de cura, de ternura e de paz possa descer em todos os lares, sobre as cabeças de todas as pessoas, nos hospitais, nas cárceres, andando pelas ruas, nos asilos, em todos os lugares deste planeta, as águas, as matas, os animais, o ar possa ser melhorado, Jesus, e que toda a nossa água que nós vamos beber possa ter o remédio necessário para curar não só nosso corpo, mas ajudar a curar a nossa alma. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal. E que assim seja, Jesus. Obrigado. Que as bênçãos de Jesus acompanhem vocês durante toda essa semana. E que a paz, a saúde reine em cada lar.